Estamos começando mais uma edição de O Assunto com a engenheira civil e de segurança do trabalho, Elisama Oliveira Freitas, mestranda do programa de pós-graduação em Ciência, Inovação e Modelagem de Materiais da UESC, que vem realizando uma série de pesquisas sobre o desempenho de barra de polímero reforçada com fibra de vidro GFRP. O que é GFRP? GFRP, do inglês, né? A sigla é do inglês, Glass Fiber Reinforced Polymer, que significa barras de polímero reforçadas com fibra de vidro. É um material novo que vem sendo pesquisado e investigado no mercado na tentativa de substituição do aço, das barras de aço, nas estruturas de concreto armado. E o custo desses polímeros em relação ao aço? Ele é 30 vezes maior, só que no que é que a gente ganha, né? O concreto... Durabilidade, né? O concreto, ele já é um material que, por si só, né, ele tende a adquirir uma resistência com o passar dos anos. No entanto, no método construtivo de concreto armado, o aço, ele tende a sofrer processos oxidativos, né, devido à carbonatação, ataque de íons cloretos em ambientes que o concreto fica ali em contato diretamente com a água. Ambientes salinos, agressivos, né? Aí o que é que acontece? Quando o concreto ele está em contato com esses tipos de patologias, ele acaba acarretando na corrosão do aço e o desplacamento do concreto, expondo ali aquele material, né, totalmente ao ambiente agressivo, acarretando na rápida deterioração do material, que é uma patologia que aflige muito as edificações hoje em dia e posso dizer que é uma das maiores. Agora tem muita gente que constrói casas de 1 andar, 2, 3 e bota ferro. Sim. Aí faz o primeiro andar, para a construção e deixa aquele ferro exposto ali. O que acontece ali? Ele enferruja, né? E isso ele reduz, acaba acontecendo a redução da seção transversal desse material e a danificação. Por que o aço ele foi escolhido, né, para reforçar as estruturas de concreto armado? O concreto ele já é utilizado em edificações desde o seu descobrimento lá no século, né, 18. E assim, ele já é utilizado em... Os romanos já usavam isso antes de Cristo. Cinza só que não era né? isso, só que não é o concreto que nós utilizamos hoje. O concreto que utilizamos hoje, ele foi atualizado, né? Reajustado no século XVIII, e com o passar do tempo houve uma necessidade de reforço dessas estruturas, onde passaram-se a utilizar, né, barras de aço como reforço. E o que é que acontece? O aço, ele tem um coeficiente de dilatação similar ao do concreto. Ele calor, expande, né? e ele se contrai proporcionalmente ali com o concreto. Só que o que é que acontece? Quando a carbonatação, né, que ela é uma patologia que ocorre muito, o que é a carbonatação? A carbonatação é quando o dióxido de carbono do ar, presente no ar, ele penetra no concreto e reage com o hidróxido de cálcio do concreto. E aí tem essa questão que o aço ele pode expandir até 6 vezes e perde a aderência dessas estruturas. E aí, por conta disso, né, estamos desenvolvendo materiais novos no intuito de substituir o aço. A UESC parece que registrou uma patente nessa área esse ano. Sim, o que é que acontece? Nós não tínhamos no Brasil, eu iniciei meu mestrado em 2024, e nós não tínhamos ainda no Brasil normas que regulamentassem, né, essas barras de GFRP. Nós estaríamos utilizando, a princípio, a norma STM. Só que agora, em março, né, a NBR, a BNT, ela fez 2 normas aí e lançou, está aí já em utilização, que é a NBR 17196 e a NBR 17201, que é sobre estruturas de concreto com essas barras de FRP. Porque, assim, existem vários tipos de barras de FRP, né? Tem a de basalto, a fibra de carbono. Eu estou pesquisando sobre, especificamente, a reforçada com fibra de vidro.
E elas variam entre si, né? Tem a resina polimérica, diferentes tipos de nervura, tamanhos de nervura diferentes, né? Separação entre as nervuras, que são nervuras helicoidais. Uhum. E como é que surgiu a engenharia na sua vida? Como é que você se decidiu ser engenheiro? Qual foi o motivo? Sei. Meu pai, né, desde pequena, ele tinha uma construtora. Uhum. E eu acho que nós somos 6 mulheres lá em casa. Uhum. E ele sempre queria que alguma fosse para a área dele. Uhum. E eu acho assim que Deus faz tudo certo, né? Uhum. Não faz nada errado. E meu coração foi para essa área e hoje assim eu não me arrependo, me sinto muito realizada, trabalho na área. Uhum. Me sinto muito realizada na área. É uma área assim que eu gosto muito, é muito ampla. O mercado assim é bem expansivo para a engenharia, né? E a mulher no mercado de trabalho de construção, que era o mercado masculino? Realmente a gente lida, né, em grande maioria, com homens, com funcionários, né, de modo geral. O ramo é bem assim, mas eu acredito que há uma hierarquia e as pessoas respeitam. Eu, particularmente, nunca me senti desrespeitada em nenhum âmbito de trabalho, né? E a segurança do trabalho, como é que entrou também nessa história? Quando eu fazia a engenharia civil, né, eu já estagiava com o meu pai na construtora. E geralmente nós trabalhamos com obras públicas, né, com licitações, e precisava sempre de um engenheiro de segurança do trabalho. Tem alguns editais que exigem, né, um engenheiro de segurança do trabalho para poder participar. E eu falei assim, vou fazer. E me apaixonei também porque é tanta coisa curiosa, né? Ambientes insalubres que as pessoas trabalham, condições assim, a utilização de EPIs que pouco se utilizam, realmente. É muito difícil em você ver assim... O trabalhador resiste a trabalhar com EPI? Resiste. Tem muita resistência da classe trabalhadora sobre os EPIs. Dificilmente você vê usando, mas a gente está ali como responsável técnico, né, para estar cobrando, para estar instruindo da melhor forma possível. Capacete, luva, não sei o quê. Capacete, luva, bota, óculos, depende qual é a do maior ambiente. resistência? Óculos, o que é? Olha, eu posso falar de uma funcionária nossa, né, que, assim, a empresa deu a bota para ela utilizar, por exemplo, e ela não utilizava, só ia para a obra de sandália comum. E ela teve uma lesão condrial, tipo, no tornozelo, decorrente disso, né? E assim, aí fica aí, né? A importância de você estar utilizando os equipamentos de segurança. Agora, voltando ao tema, né? Embora as barras sejam usadas com diferente tipo de concreto, o foco é o de sua aplicação em concreto de ultra alto desempenho. O que é isso? Isso. O HPC, né? O HPC também é uma sigla em inglês. E é o concreto de ultra alto desempenho. A minha pesquisa, ela é focada nesse tipo de concreto, né? Que ele é um concreto que tem uma resistência muito maior ao concreto convencional. Ele tem uma resistência mínima para ser um concreto de ultra alto desempenho considerado um concreto de ultra alto desempenho. Ele precisa ter uma resistência mínima de 150 megapascal, quanto ao concreto convencional, que é 25, 30. Qual é a fórmula diferencial desse daí? Mais cimento, menos coisa? Nós não temos agregados graúdos na composição do concreto HPC. E assim, existem várias formulações, né, vários traços para a produção desse concreto, que implicam significativamente na sua resistência final, né? Tem concreto de UHPC aí que bate 170 MPa de resistência. Só que o que é que acontece? Eu vou trabalhar especificamente, né? O traço do meu concreto, ele é formado por areia, cimento, pó de quartzo, superplastificante, água. A redução, o que é que implica na resistência, né? A redução da relação água-cimento.
A água é bem baixa, que a gente utiliza água, nesse né? concreto. Isso, é bem baixa mesmo. Aí a gente utiliza o superplastificante para estar ajudando, né, na trabalhabilidade, para melhorar a trabalhabilidade desse material. O plastificante também evita que o concreto seja permeável, que entre a água, que pode servir de Isso. isolante de água, no caso. Isso. O superplastificante, além de reduzir, né, ele ajuda na permeabilidade e existem vários fatores também que implicam, né, nas propriedades mecânicas finais resistíveis desse material, como uma cura adequada, no caso do nosso concreto que a gente vai produzir, a gente vai fazer a cura dele em tanque. Porque existem vários tipos de cura, né? Existe cura úmida. A gente vai estar fazendo a cura úmida, né? Que é feita em um tanque com água potável e os corpos de prova todos submersos ali durante 28 dias, que é o tempo de cura do concreto, para depois estarmos ensaiando esse material. Vamos fazer vários testes, né? Vamos fazer ensaio de resistência à compressão, vamos fazer, calcular o módulo de elasticidade, para, por fim, estar utilizando o concreto juntamente com essas barras na análise de aderência. Elas são barras como a barra de metal, a mesma configuração? Não. E é por isso que as normas, né, para o aço não atendiam as barras de GFRP, porque elas têm diferentes configurações, tanto mecânicas, né, comportamento mecânico, quanto de superfície. As barras de aço, elas têm nervuras. E essas nervuras, elas já são integradas às barras, né, no momento da sua produção. Já as barras de GFRP, as nervuras helicoidais, que é o que chamamos, elas são coladas através da resina polimérica e em voltas da barra. E no processo... É um trabalho artesanal, no caso? Não é artesanal, mas é feito, né, de maneira colada, que na aderência, se essa nervura ela descola, ela perde aderência. E se não tem aderência, não tem reforço. Aí não tem como existir o concreto armado. Agora, o concreto comum, ele dura quanto tempo? A durabilidade dele no tempo e no espaço? 50 anos, 100 anos e tal? Depende das patologias, né? Como eu tô falando. Essas patologias que foram citadas aqui, vento, clima. esses problemas, eles reduzem, né, a durabilidade. Por isso que nós estamos pesquisando novos materiais para poder aumentar a durabilidade desses materiais e reduzir as taxas de manutenção. Porque o que você vê aí em edificações são taxas de manutenções recorrentes, né? Por conta de patologia. Você vê várias estruturas infiltrações, rachaduras. Isso, rachaduras. Tudo isso. Quais são as rachaduras perigosas? Carbonatação, eu acredito que é uma das que mais aflige, né? E é uma das que mais causam problemas nas estruturas, nas edificações. E a capacidade de melhoria necessária, né, depende da análise de aderência entre o concreto e a barra. Agora, as exigências mecânicas, seriam as exigências mecânicas para o HPC? Certo. Ele precisa ter pelo menos 150 MPa de resistência. Esse 150 MPa é o quê? É resistência à compressão. É uma capacidade resistiva similar a uma rocha. Entendeu? Ele é resistente à compressão, né? Eles agem em conjunto, bom por isso, porque o que é que acontece? O concreto, ele tem uma boa resistência à compressão e as barras, tanto de aço quanto as barras de GFRP, de FRP de modo geral, eles resistem à tração, que era o que estavam dando. A força, né? Tração é a compressão, né? Que é o que comprime. E a resistência de flexão, que não deixa com que a estrutura ali ela se degrade. Por isso que agindo em conjunto, esses materiais, né? Nós temos aí estruturas muito mais resistentes, muito mais duráveis. E esses custos podem baixar com o tempo, com a pesquisa, com a... Olha, isso sou eu, Elisama, que eu costumo dizer, que o que encarece o material, muitas das vezes, é a falta de mão de obra
especializada naquele ambiente ali. Né? É a falta de pesquisa, de investigação. As barras de GFRP, por exemplo, ela não vende em lojas de materiais. Ela tem que vir direto da fábrica. Aí o seu projeto ele já tem que estar todo estruturado, projetado, para vir direto da fábrica naquele tamanho, porque não tem a possibilidade de você cortar ela na obra, diretamente na obra. Essa é uma desvantagem, né, sobre o aço. E o que encarece os materiais é essa questão, né, da falta de pesquisa, de estudo, que torna ele meio que escasso. Agora que nós temos, né, já as pesquisas e que já regulamentaram 2 NBRs, eu acredito que vamos ter muito mais, né, falar desse assunto nacionalmente. Eu espero, em nome de Jesus, ser uma referência, né, sobre a minha dissertação, os artigos que a gente vai elaborar, futuramente fazer um doutorado, né, nesses 2 materiais. E eu espero que torne possível. A gente ganha, né, no custo final, que reduz a taxa de manutenção a longo prazo, sai mais barato, mas olhando a durabilidade da obra também, que é outra Exatamente. coisa, né? A falta de gasto de manutenção, de reparos. Exatamente. É isso daí. Ela tendo uma obra mais resistente, que exige uma menor, né, taxa de manutenção, você acaba barateando a longo prazo essa obra. Nós tivemos esse ano um acidente de uma ponte que caiu no Pará e tal. E no Brasil a manutenção de pontes é ruim. Muitas pontes no Brasil devem ser problemáticas. Outro dia eu estava vendo um filme sobre, um documentário sobre uma ponte que caiu nos Estados Unidos. O cara comentou que cerca de 1000 pontes nos Estados Unidos tinham problema. Eu disse, se lá tem isso, no Brasil deve ser muito pior a situação. O uso desses materiais seria melhor para a manutenção dessas obras, dessas pontes? Também? Assim, em termos de resistência, durabilidade? No que diz, né, em relação a ambientes salinos, a corrosão, a barra de GFRP ela é imune à corrosão eletroquímica, ela não sofre corrosão eletroquímica, mas a gente tem que pesquisar mais, investigar mais a respeito desses materiais, porque são materiais novos, relativamente novos, né? E a gente precisa saber como é que funciona o comportamento mecânico desses materiais em estruturas desse porte. Resistência e a peso e... A resistência, sim, referente à aderência mesmo, né? O aço, ele adere bem ao concreto. Ele tem uma resistência ali de entre 1,5 e 2 MPa. E as barras de GFRP também têm uma resistência de aderência boa, né? Segundo as pesquisas, ela tem proporcionalmente ali 5 MPa e pode chegar até a 20. Tudo isso depende da preparação desses materiais, de como é feito, de como é executada aquela obra ali. E na pesquisa, tem outros materiais nesse horizonte ainda para o futuro, para se pesquisar ainda? Tem. Eu vou trabalhar, né, com um traço de referência, que eu vou produzir o concreto convencional de 30 MPa, para poder comparar mesmo, só como um método comparativo. E futuramente eu espero que essa pesquisa sirva, né, me dê um âmbito para uma pesquisa de doutorado já. Eu quero trabalhar nessa mesma área, me apaixonei, é uma área assim muito boa, muito ampla e que requer muitos estudos mesmo, muita pesquisa, porque a construção são materiais inteligentes, né, que nos possibilitarão construções futuras em ambientes agressivos. Vocês usam inteligência artificial nessas pesquisas? Usamos. Só que assim, a inteligência artificial, ela não, por si só, ela não trabalha sozinha. Você tem que escrever. Você tem que dar o prompt. A gente que tem que escrever. E assim, as inteligências artificiais, elas erram muito, sabe? Às vezes elas dão uma conotação errada, às vezes dão o número de uma norma errada, uma informaçãozinha errada. Você tem que... ela por si só não funciona, mas a gente pode sim utilizar, né, a inteligência artificial para ter auxílio, para fazer, por exemplo, um referencial bibliográfico, para nos ajudar, né, com pesquisas de artigos. Eu tenho um alerta, chama alerta, que chega artigo toda semana no meu e-mail sobre os materiais que eu preciso. Eu coloco lá as palavras-chave e toda semana no meu e-mail chega um artigo para eu ler sobre isso. Tem fake news nesses artigos? Não.
Até porque são artigos, acadêmicos, né? Que são acadêmicos, são estudados, são baseados em fatos, em dados, né? Em pesquisas. Tem pesquisas que dão certo, tem pesquisas que não dão certo. E é isso. Agora você fala em compreender e aprimorar a interação entre GFRP e o HPC. Como é que se dá esse processo? Através da análise de aderência. A análise de aderência, né, ela é feita através de um ensaio chamado Pull-Out Direct, do inglês também. É um ensaio de arrancamento. Lá na UESC nós vamos fazer através da máquina universal, né? E tem uma gaiola que vai ficar preso o nosso concreto, já introduzido a barra nele. Nós vamos ter no concreto 10 centímetros, a barra vai estar dentro de um tubo de PVC, e esse cano vai sinalizar a nossa área sem aderência. A barra vai estar dentro do cano e quem vai estar em contato com o concreto durante esses 10 centímetros vai ser o cano. E em cima, a barra vai estar em contato diretamente com o concreto. É a área com aderência e a área sem aderência para a gente fazer uma análise. E aí, nós vamos ter LVDTs, um em cima e 3 embaixo, que são... LVDT é o quê? Eu vou falar agora. Ele é um transdutor de velocidade variável linear. E ele é possível... saber o deslocamento daquele material, né? Ele vai calcular o deslocamento da barra, tanto da barra quanto do concreto, na análise de arrancamento. Porque o que acontece? Nós vamos, com a máquina, né, tem garras, e também vai ter uma âncora. A âncora é o que fica embaixo, que puxa para baixo. A âncora ela vai ser formada por um tubo de aço, carbono, e preenchido com argamassa expansiva. A máquina ela vai puxar a barra para tentar fazer com que ela se rompa ou que ela saia de dentro do concreto, né? Para assim poder analisar a aderência entre o concreto e a barra. Agora, esse material é produzido mais de forma modular, né? São módulos para você montar na construção, no caso... blocos, assim, você faz um bloco de tal e bota outro bloco, vai somando um com o outro. Esse material ou não faz direto já na construção? Nas próprias estruturas, né? Nós temos aí, né? Colunas, vigas, lajes. Esse material já existe, que são construções. Só que dentro de laboratório, a gente não tem como construir, por exemplo, um prédio. Aí a análise é feita através de blocos. Por isso que a análise é feita dessa forma. Vai ser um corpo cúbico, né, de concreto, com a barra introduzida nele, para a análise. Essa análise é de laboratório. Mas, com isso, nós conseguimos obter resultados para edificações, para construções, para levar para as obras e construir as edificações. Os romanos, na antiguidade, faziam pontes sempre com arcos, né? Dando sustentação à obra. Na antiguidade eles faziam muito isso, né? E hoje também. Inclusive, pelo Ibracon, né? Eles fizeram a ponte de concreto dessa forma. Agora, esse concreto do romano que usava cinza vulcânica e tal, há uma lenda, não sei se é verdade ou não, que ela fica mais durável a cada tempo que passa. No caso do concreto da gente, ele também tem essa historicidade de ficar mais rígido, mais resistente? Sim. Ele tende a adquirir uma resistência com o tempo, concreto. Tanto que a cura final dele é feita aos 28 dias e a resistência dele vem ao longo do tempo, né? Só que tem essas patologias. O problema todo está nas patologias, que é o que a gente precisa, né, findar. Por exemplo, hoje a gente tem uma patologia mais, a poluição ambiental. Esse é um agravante para a construção civil? É mais um problema? Sim, é um problema, né? Por isso que a gente tem que buscar tecnologias mais sustentáveis, né? Que exijam menores taxas de manutenção das obras. Porque a gente sabe que é um ambiente, né? Ela é que mais consome resíduo sólido no mundo inteiro. É o ambiente da construção civil, é um dos, né? E sem contar no lixo, na poluição, né?
a queima para a realização dos materiais. O meu TCC, ele foi sobre uma construção sustentável, tijolos de solo cimento. E porque é um tijolo que ele não vai, né, ao forno, porque o forno ele emite gases, né, na queima ali, que polui muito o meio ambiente. E a gente tem aí o clinker, né? A queima do clinker é um dos que mais emite CO2 e polui aí o ar. E esses tijolos, eles não vão ao forno, eles não sofrem esse processo de queima. Mas, em contrapartida, eles não conseguem, né, estar estáveis numa edificação de, por exemplo, 2, 3 pavimentos. Eles não resistem. É um tijolo feito do próprio solo, da própria obra, é um tijolo econômico, né? E curado à sombra. E janelas também, ele tem problema com janelas, se fazer janelas com esse tipo de tijolo? A janela, ele não se faz janela de tijolo, né? Na verdade, não, a estrutura. Não. E esse tipo de tijolo, né? O tijolo de solo cimento, ele tem já os furinhos que permitem um maior isolamento, né? Acústico e térmico. E você não precisa fazer a furação que você precisa fazer nos blocos convencionais. Porque você pode passar por dentro dele mesmo, do tijolo. E economiza material de construção também nesse tipo de obra? Tem uma economia de cimento, de alguma coisa assim que ele pode... Por exemplo, ele ser encaixável no outro e tal? Do tijolo, sim. Até porque ele é feito do solo, pode ser feito, né? Do solo da própria obra, do próprio local onde vai ser a sua construção. Há também estudos, pesquisas, por exemplo, de reciclagem de material. Por exemplo, você derruba uma obra, aquilo que sobra ali, você triturar e rebotar para fazer massa, fazer alguma coisa? Sim, tem várias pesquisas, né, a respeito disso, dos materiais da obra, né, do canteiro. E é um mercado que está se expandindo bastante, principalmente na área de ambiental, né, e de civil. As pesquisas estão sendo bastante a respeito disso, porque são materiais que realmente prejudicam o meio ambiente. E o fato da gente a gente tem que ser consciente, né? Tanto na nossa produção, quanto procurar melhorias, né? Que visem um futuro melhor, que reduzam, né? Essas taxas de poluição e de emissão de gases poluentes. Quer dizer, o objetivo é o desenvolvimento de estruturas resistentes, duráveis e sustentáveis. Isso. Porque quando você reduz, né, a taxa de manutenção, você reduz a produção daquilo daquele material, daquele que está fazendo, né, poluindo, emitindo aquelas gases. E aí são estruturas mais duráveis, né, porque a gente precisa reduzir essas taxas com manutenção das estruturas e essas patologias que degradam elas. Agora, como buscar a inovação, ali, a inovação tecnológica, com a busca de soluções mais eficientes na construção civil para a engenharia estrutural contemporânea? Então, tem hoje, né, vários materiais inteligentes, são chamados... Os materiais, eles são formados em 4 tipos, que são os metais, os cerâmicos, os polímeros e os compósitos. E temos também, né, os materiais hoje inteligentes. A IA, por exemplo, é um material inteligente. E a tecnologia ela tem avançado bastante, né, que nos permite ter materiais mais resistentes, mais duráveis e com menores taxas de degradação do meio ambiente. Elisama, nós trabalhamos com um tempo limitado. Eu vou lhe agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. Viu? E continue sua pesquisa, que a gente vai falar dela no futuro. Muito obrigada. É o seguinte, como a gente está falando em habitação e tudo, em São Paulo está sendo realizado no dia 28 a 29 de maio desse ano, o 2º Seminário de Emergência Climática em Cidades, que é um tema também ligado à engenharia e arquitetura. Inclusive tem a participação de um itabunense que participa do grupo. Já uma recomendação para o fim de semana é o filme O Conclave,
que é sobre a sucessão de um Papa e os segredos da Igreja Católica, com Ralph Fiennes e Isabella Rossellini, uma das mulheres mais bonitas do cinema. O filme é dirigido por Edward Berger. Já um livro é A Cidade Submersa entre Frutos de Ouro, de Luiz Cláudio Zumaeta, uma tese de mestrado também sobre a crise do cacau nos anos de 1990. Um abraço, bom final de semana.